Eu iniciaria nosso vídeo ali de fora, mas como você viu, não tá muito fácil, né? A gente tem um barulho de um caminhão, eles estão descarregando as telhas e depois é legal de se prestar atenção nessa cena, porque como é diferente tudo aqui nos Estados Unidos, inclusive a força que um trabalhador da construção civil faz. Não que eles não façam, mas é muito menor do que a gente percebe no Brasil. Mas nós não estamos aqui para falar sobre a construção civil e sim sobre as casas já prontas, né? Então vamos falar do real estate hoje em Orange County. Na última quinta-feira eu conversei com você sobre o condado de Orange e hoje eu te trago a um condomínio em Winter Garden que eu ainda não havia mostrado para você, que está lá naquele segmento sul que eu comento, que é o Osprey Ranch. E como você deve perceber, eu estou numa casa modelo. Nessa porta aqui, a gente vai ter a suíte principal. Ela está fechada nesse momento para a construtora, porque isso aqui é um escritório. Nós estamos num corredor largo. Essa casa é considerada um bangalô. Lembrando que o bangalô é uma single family home com acesso de garagem pelos fundos. Pé direito, super alto. Ela tem 4 quartos, 2 banheiros e meio. E essa era uma brincadeirinha que quando eu cheguei lá em cima para reconhecer a casa, falei, ué, esqueceram de construir um banheiro. E eu também me assustei porque é uma característica nossa de brasileiros, mas nós estamos na América. E a América é assim, o 4-2 é muito comum, tá? Então são a suíte principal, lá em cima 3 quartos com um banheiro só e mais um lavabo no andar de baixo. E o bacana desta casa, que eu finalmente estou conseguindo mostrar, é o seguinte. Essa construtora, assim como tantas outras, teve a percepção de criar pacotes para poder facilitar a escolha do cliente na hora da decisão dos acabamentos. Mas eles foram um passo além. Além deles criarem pacotes super bonitos, eles também diferenciaram a forma como eles entregam a disposição da cozinha, os acabamentos da cozinha, assim como as luminárias. E essa é uma das poucas construtoras que eu conheço que já entrega no pacote esses acabamentos. E para que eu consiga materializar para você o seguinte, quais são esses acabamentos? Por exemplo, se eu escolhi esse estilo de pacote, que daqui a pouco eu vou ali, mas se eu não me engano ele é o loft, tá? O que vai acontecer? Eu vou receber com essas prateleiras, vou receber com uma coifa, vou ter opções de quartz na pia, vou ter a waterfall, mas mesmo assim eu posso fazer upgrades. A única coisa é que o layout básico e estabelecido você já tem. Você sempre pode melhorar ou ficar com o que a construtora escolheu. Um dos upgrades é isso, eu ter a cozinha gourmet. O básico deles não vem nesse formato, mas quando você escolhe um dos upgrades de acabamento, você já faz automaticamente o upgrade da cozinha. E se você está chegando agora no canal e não sabe o que significa a cozinha gourmet, é o seguinte, nós não temos o micro-ondas em cima do fogão. Ele vai vir para uma torre que eu chamo, onde eu tenho o forno elétrico e o micro-ondas um sobre o outro, fazendo com que eu tenha mais uma opção de forno, principalmente neste exemplo aqui, porque no meu fogão eu continuo com o forno acoplado. Isso não é uma regra, mas como você está chegando agora, talvez existam opções onde eu tenha um cooktop, armários embaixo onde está o forno e apenas essa opção aqui. Tá? Então a cozinha gourmet basicamente se refere a eu ter um forno de micro-ondas sobre um forno elétrico. Então, quando eu chego aqui, eu consigo te destacar o pé direito, quantidade de janelas. A gente aqui nessa sala tem 4, vou considerar aquela lá como 5 e mais
as French doors, que a gente chama, que são essas portas que as folhas abrem. O que eu destaco aqui é o espaço. Ela é uma casa confortável de tamanho. Eu sempre comento, não é uma das maiores, mas não é a menor. Não, mas ela é uma super confortável esse tamanho. Eu tenho uma mesa de 8 lugares, sofá, e ela até comportaria um sofá um pouquinho maior, até em L, de repente, se não a gente eliminasse essa mesinha aqui. Mais um destaque. Quando eu falo com os meus clientes, há algumas características que são importantes a gente relembrar. Nós não somos mais acostumados no Brasil, de novo, a ter talvez lajota no piso. Aqui é muito comum. Porém, quando você pega uma lajota um pouco maior, com uma característica um pouco mais, ou vou chamar de rústica, ou um outro estilo de acabamento, você consegue perceber que não fica feio, não fica com cara de praia, né? Eu sempre, porque lajota para nós que somos de Curitiba é só na casa de praia, porque Curitiba é super frio, então você não tem jamais um piso tão frio assim. Mas é importante relembrar que depende da forma como você assenta, a paginação que você usa, fica bonito. Eu acabo colocando um tapete por cima e ninguém presta atenção no piso propriamente dito, e sim no recheio da casa. E eu sempre converso com os meus clientes sobre vários pontos das características da construção americana. E se você não é meu cliente ainda e quiser ser, é só entrar em contato comigo através do número de telefone aqui, me manda uma mensagem ou um WhatsApp e a gente conversa. Mas voltando às características, o que é importante? Eu gosto de trazer a realidade do que acontece aqui. Patrícia, é ruim, não é o que eu estou acostumado? Não é, mas é o que temos, é essa realidade americana e funciona. Quais são essas realidades? Exemplo número 1, a falta de um banheiro, que você vai ver que realmente caberia um outro banheiro lá em cima, mas eles não fizeram. E aqui embaixo é essa questão do piso, e quando você olha, se você souber escolher, fica super legal e você não precisa gastar muito mais com isso. E eu estou indo agora em sentido à garagem. Nós vamos passar por um lavabo aqui, nós vamos passar pela lavanderia, e essa é uma lavanderia de passagem. Na minha casa é exatamente isso, tá? É uma lavanderia literalmente de passagem, porque olha só, eu tenho uma porta que eu entro da garagem para dentro da casa. E você vai perceber, eu quis te trazer aqui pelo seguinte. Lembra que eu comentei a respeito dos acabamentos da cozinha? Então, aqui são os looks que a construtora entrega. Lembrando que a tua garagem não vai vir com piso laminado, tá? Isso aqui é só a casa modelo. Inclusive, a porta da garagem estará nessa posição. Mas, o que é interessante? Eu tenho aqui o básico que a construtora entrega. Então, armários brancos de 42, um granito cinza mais simples e o azulejo branco quadrado assentado da forma desencontrada, tá? Aí eu venho para os outros 3 looks, lembrando que por mais que eles entreguem dessa forma, eu ainda consigo melhorar ou modificar ou fazer um upgrade em níveis de acabamento em cada um desses looks. Então vamos lá, o loft é aquele que nós vimos aqui dentro. Então ó, a gente está reconhecendo a luminária, nos banheiros eu vou ter essa arandela, os meus espelhos vão ser quadrados, tá aqui a torneira que vem, os metais, né? E se eu abrir aqui, eu consigo ver que eu posso escolher armários brancos, com essa cor de piso de banheiro, essa cor de piso da sala de estar, ali do andar de baixo, e essa cor do carpete lá em cima. Então você vai ver que a gente vai montando esses looks. Aqui eu já tenho um armário mais petróleo, com outra cor de piso, com outra cor de azulejo, com outra cor de tampo, mas a construtora foi montando esse quebra-cabeça para você, o que vocês não fazem ideia o quanto ajuda. Bom, só vou passar rapidinho pelos outros 2, o farmhouse, que é uma graça, é um encanto. Eu já vi uma casa acabada assim, também fica
super bonita. Eu só vou ressaltar que o preto aqui na Flórida é mais complicado no dia a dia, porque a nossa água é pesada, então às vezes ele vai fazer uma manchinha branca em volta. E eu tenho o clássico, que não é o clássico, não é antigo, ele só é eles tentam fazer um tipo de acabamento mais atemporal. Linhas retas também, a gente vai ter o brushed nickel, que a gente chama, que é como se fosse um escovado numa cor mais pro dourado. Novamente vem as colocações das cores, né? Como que serão as disposições dos armários em cada um deles. E você viu que eu estava te mostrando as gavetas com os acabamentos e agora você está vendo quais são as possibilidades de acabamento de piso. Então, por mais que eles sugiram um tipo de acabamento para um determinado look, você também pode substituir e brincar e escolher dentro do que nós temos aqui o que você mais gosta. E agora, vindo da garagem, passo pela minha lavanderia de passagem. Aqui de novo vai ser o lavabo. E à minha direita eu vou ter o lanai. E o que eu queria comparar agora que a gente tá lado a lado? É um lanai pequeno com a garagem attached. Então você tá vendo que eu tenho essa parede aqui porque aqui está a minha lavanderia, tá? Tenho uma fonte de energia aqui, que é uma tomada. E aqui, olha só, eles deixaram a entrada de gás. Se eu quiser fazer minha Summer Kitchen, eu faço. A única coisa é que ela é pequenininha, tá? Então, eu vou ter a minha churrasqueira aqui e eu vou ter que usar, eu acho que o mais sensato é usar a mesa lá dentro, porque eu não tenho muito espaço aqui fora. Em contrapartida, na casa ao lado, que a garagem é detached, eu crio um pouco mais de espaço, mas essa casa eu vou te mostrar em breve. E agora, a gente acabou de entrar lá do lanai, eu vou te levar lá em cima. Um dos pontos que eu quero te chamar a atenção, a escada será um upgrade, tá? Assim como quando eu comento lá atrás que a construtora pré-define os pisos, você pode fazer a substituição, sempre será um upgrade, você vai ter que pagar a mais por tudo aquilo que você escolher num nível acima. Então nós temos 18 degraus de lá até aqui. O que acontece quando eu chego no topo da escada? Eu me deparo com esse loft imenso, super confortável. Então essa é aquela área que eu sempre comento que é uma área do aconchego da família, né? A área do encontro antes de ir dormir. Você pode colocar uma TV, você pode colocar, como eles sempre colocam, uma mesa para jogos em família. Você pode montar do jeito que você quiser, você pode ter estações de estudo, enfim, você faz o que você quiser. O que nós temos nesse loft? Um armário que eu achei ótimo, ele é imenso, pode ser um depósito, super providencial. E agora a gente vai, lembrando que a gente tem 3 quartos aqui em cima e apenas um banheiro. Então vamos lá. Quarto número 1. É um quarto amplo, muito espaçoso mesmo. Eu tenho 2 janelas, extremamente claro, uma cama king, as mesas de cabeceira são grandes, eu tenho a cômoda e mais a poltrona e um closet imenso. Então esse é o quarto número 1. Adorei a planta, só que é uma característica a ser analisada, mas a gente tem que entender se a família irá se acostumar com isso ou não. Por quê? Eu tenho um quarto lá muito grande, ó, toda aquela área é do quarto. Eu venho para esse lado aqui e eu vou ter mais 2 quartos e um banheiro. Então, quem estiver usando aquele quarto sempre vai ter que passar pelo loft, entrar nesse corredor para dividir esse banheiro aqui. Para você ter ideia, no espaço onde eu tenho um quarto com um closet, nesse lado da casa, que a gente agora está na frente da casa, eu tenho 2 quartos, no lugar de um quarto e um closet. Então, só para você ter a noção do tamanho daquele quarto lá dos fundos. Mas a gente não tem um banheiro lá. O que eu vou chamar a atenção agora? Você vai ver que os quartos são amplos, ambos, tá? Tem um tamanho ótimo. Eu adoro quando a construtora faz esse recuo, aonde eles colocaram uma barra de balé ali,
mas você pode ter uma escrivaninha, você pode fazer a tua área de estudo super confortável. Eu adoro esse recortezinho para isso. E agora a gente vem aqui para o banheiro e aqui eu vou te chamar a atenção, de novo, que eu gostei. Quando eles colocam o piso lá embaixo, eles colocaram o mesmo piso no banheiro. Então eles não ficam mudando, não fica fazendo aquela, não vou chamar de poluição visual, mas fica uma diversidade de acabamentos, né? E aqui eu consigo ver qual é o outro tipo de acabamento. Então eles colocaram um quartz branco, os metais, né? O misturador tá em cromado, mas tá bem legal, os puxadores. E no box, que não é um box, mas é onde nós temos a banheira, eles colocaram o azulejo estilo Subway, desencontrado, e não foi até o teto nessa situação. Porém, eu gostei que eles fizeram esse acabamentozinho aqui, ó, em branco, que geralmente é metálico. Ficou bem bonito. E antes de eu dividir com você as características, né, da casa, tamanhos e valores, quero chamar atenção para isso aqui, ó. Tá vendo que eu tenho um rodapé bem alto? Então, certamente esse daqui é um upgrade, mas eles oferecem esse upgrade. Bonito, ficou bem bom esse tamanho de rodapé, porque o pé direito, mesmo no segundo andar, é alto. E essa aqui é a porta da Suite Master, que eu te mostrei lá no começo, que ela estava fechada. E a construtora aqui, ela não decorou como um quarto, né? Porque eles estão usando como escritório de vendas. Mas você consegue perceber o tamanho, que eu tenho essa peça grande aqui, essa mesa grande de escritório. Então eu consigo colocar certamente uma cama king, tenho as duas janelas, posso colocar uma cômoda. Eu tenho aqui o meu walk-in closet, e se você me acompanha há algum tempo, você viu que existem opções de como organizar e fazer com que eu otimize esse espaço interno de uma forma inteligente, com um custo legal. E que mais que eu vou ter para cá? Gostei. Então, aqui está, que eu não consegui mostrar lá para você, é o seguinte, olha só que amor. Nessa opção loft, eu recebo com esse tipo de armário de banheiro. É um pouco diferente, a gente sai do cotidiano das construtoras, e é isso que eu gostei quando essa construtora criou os pacotes dela, porque ela tira do mesmo. Lá em cima é o normal, é o básico que a gente sempre vê nas casas. Aqui, independente se você gosta ou não, mas pelo menos eu já tenho um look diferente, tá? Vou ter as minhas gavetas. Nossa, e tá bem bonitinho, porque tem até um fundo arrumadinho aqui. Ops, ó, já tem um negocinho solto. Mas é bem bonitinho. Vou destacar novamente o mesmo piso que nós temos em todo o hall, em toda a área inferior da casa. Eles usaram nos banheiros, ótimo, porque eu não fico com aquela poluição de acabamento. Quando eu venho para o meu box, eu tenho um box sem moldura. Esse efetivamente é chamado de frameless, ó, eu não tenho moldura nenhuma, eu vou ter as dobradiças, mas eu não tenho nada de moldura. Eu adoro, e é simples, olha só, é um azulejo branco simples, mas do jeito que foi colocado, ele fica elegante, super bem acabado e não me eleva tanto o custo. Nesse caso, eles foram até o teto e esse pé direito é super alto. Adicionaram uma ducha ali, que é um rain shower. Aqui, ó, se você voltar um pouquinho no vídeo, você vai ver as opções de luminárias. E agora as características técnicas da casa. Então ela é uma casa de 4 quartos, 2 banheiros, um lavabo, 2 vagas de garagem e 2 andares, com 2.743 pés quadrados, ou seja, quase aproximadamente 250 metros de área de ar-condicionado. O preço base dela, entregue com aquele pacote mais simples, ele começa em 591 e pode ir até 598.
O que varia entre 591 e 598? A fachada. Nós temos 3 opções de fachada e os valores vão subindo de 3 a 5 mil, dependendo da sua escolha. Esse é o preço básico com o acabamento básico. Se nós escolhermos os acabamentos, né, a linha de acabamento que a construtora oferece, que é o Loft, Farmhouse e Classic, eu saio de 591 para minha primeira faixa de 616.900. Vou para a minha próxima faixa do Farmhouse, 623 mil, e a terceira, e com o valor mais elevado, de 627. Nesse valor não está incluído o lote premium, então a gente vai ter que adicionar. Mas para que você tenha uma noção de valores, uma casa como essa que está em construção e a elevação, a segunda elevação deles, então de valor intermediário, que vai ficar pronta em outubro desse ano, o valor pedido é de 656 mil. O que me leva a dizer que eu tenho um custo de lot premium aqui de 30 mil dólares. E se você gostou dessa casa ou está procurando uma opção diferente, entre em contato comigo por telefone, por WhatsApp ou por e-mail e eu te vejo no próximo vídeo.